Olá a todos, a todas e a todes. Em primeiro lugar, queremos agradecer a participação de todas as pessoas que reservaram um tempo livre para assistir o que nós preparamos como parte da programação do evento. Hoje, vamos falar sobre uma das temáticas a serem abordadas no evento da semana Fashion Revolution, que é moda e sustentabilidade. Para quem não sabe, o Fashion Revolution nasceu após o desabamento do Rana Plaza, um edifício em Bangladesh que abrigava várias confecções, empregando cerca de 5.000 pessoas que produziam roupas para grandes marcas globais. No dia 24 de abril de 2013, mais de 1.100 pessoas morreram no acidente e outras 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas, tornando-o o quarto maior desastre industrial da história. As vítimas eram principalmente mulheres jovens. O Fashion Revolution surgiu para dizer um basta. Hoje, ao redor do mundo, são desenvolvidas ações mobilizadoras para incentivar as pessoas a questionarem suas marcas favoritas, convidando-as a uma simples, porém poderosa reflexão. Quem fez minhas roupas? Do que são feitas as minhas roupas? A cor de quem fez as minhas roupas? O Fashion Revolution é um movimento global presente em cerca de 100 países e existe para que a indústria da moda seja mais limpa, mais segura, mais justa, mais transparente e mais responsável. Atua por disseminação de informação, educação, colaboração e mobilização. Acredita no poder de transformação positiva da moda e tem como principais objetivos conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, celebrar as pessoas por trás das roupas e incentivar a transparência e a sustentabilidade. No Brasil, desde 2014, opera-se desenvolvendo projetos, realizando atividades e fomento à união de uma rede de pessoas, iniciativas e organizações do setor. Em 2018, se tornou o Instituto Fashion Revolution Brasil, uma organização não governamental sem fins lucrativos. Então, como mencionado anteriormente, a temática de hoje está relacionada com a sustentabilidade e as diferentes dimensões. Portanto, quando falamos em dimensões da sustentabilidade, estamos falando de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade espacial, da sustentabilidade cultural e da sustentabilidade social. Para falar um pouco sobre essa temática, nós convidamos o professor Regis Pupin, que possui graduação em Design de Moda pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduação em Design Estratégico, Fashion Design pelo Instituto Europeu de Design e mestrado em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é doutorando em Engenharia Têxtil pela Universidade do Minho, em Guimarães, Portugal, já está na reta final, e desde 2010 atua como designer de moda e consultor. Em 2012, iniciou sua carreira como professor universitário, lecionando nos cursos superiores de design de moda, design gráfico e arquitetura e urbanismo. Atualmente é professor do curso técnico integrado ao ensino médio em modelagem do vestuário, modalidade EJA, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Aparecida de Goiânia. Também foi professor convidado no curso de especialização em moda, comunicação e mercado da Universidade Uniderp, do Anhanguera. Fez parte como conselheiro titular do setorial de moda do Conselho Nacional de Políticas para a Cultura do Ministério da Cultura, eleito por Goiás no biênio 2016-2017. É pesquisador nas áreas de sustentabilidade na moda, educação em moda e história da moda. Tem experiência na área de sustentabilidade, ensino, moda e línguas. Inglês. Um baita currículo. Então vamos começar. Eu conheci o Regis em 2016, em João Pessoa,
em uma apresentação de trabalho científico no colóquio de moda, no grupo de trabalho de moda e sustentabilidade. E assistindo a sua apresentação de trabalho, eu me tornei fã do trabalho dele, e eu sei que quem está nos assistindo também se tornará. É uma honra tê-lo conosco, e agora a palavra é toda sua. Professora Gazi, muito obrigado aí pela apresentação. Quero começar agradecendo, então, a você pela essa oportunidade de compartilhar um pouco das pesquisas que eu tenho realizado. Também agradeço ao Fashion Revolution pela essa oportunidade. Além disso, agradecer ao Fashion Revolution pelas mudanças de pensamentos, né, e as propostas de reflexões críticas que a cada edição trazem para a gente, de pensar o como a gente está produzindo, o que a gente está produzindo, e especialmente como será daqui para frente a partir disso, né? Eu trouxe essa apresentação que fala um pouco sobre essas pesquisas que eu realizei, muitas vezes em projetos executivos, às vezes em projetos acadêmicos, sobre como que a gente faz uma inovação pensando no segmento têxtil, né, em favor da sustentabilidade, porque é muito fácil a gente inovar no setor têxtil, né, produzir novas fibras, novos acabamentos, novas superfícies, mas se a gente não pensa em como isso vai gerar resíduo, né? Como que isso pode ser reciclado, como que isso pode ser reciclável, né? Se a gente não pensa nesses aspectos, a gente está só meramente produzindo coisas novas, né? Eu acho que o nosso pensamento tem que ser cada vez mais voltado a pensar em coisas novas, mas que não gerem mais resíduos além do que a gente já produz hoje. Bom, então, para iniciar, eu quero falar sobre alguns conceitos que são basais, assim, são elementares para a gente entender essa aplicação projetual para o segmento da moda e têxtil, né? Primeiro, é pensar que a sustentabilidade ela é um conceito super amplo, né? Que a gente tem debatido há muitos anos já, né? No segmento de moda, a gente tem falado disso, tem pelo menos 10 a 12 anos que essa temática tem estado em pauta, mas para a área geral da ciência isso é muito estudado, né? Então, dentro da própria arquitetura, dentro da biologia, dentro da engenharia de materiais, né? Isso tudo é pensado há muitos anos já, né? Então, essa palavra ela surge ali na década de 70, na verdade, mas tratando sobre a resiliência do meio ambiente, né? Essa capacidade que o meio ambiente tem de se regenerar, né? De estar propício às atuações humanas, mas mesmo assim voltar ao seu estado inicial, e algumas coisas que não conseguem voltar, né, a esse estado inicial. Mas somente ali na década de 90 que isso se torna uma pauta realmente para a mídia, né, onde a gente já tem efeitos aí ambientais, né, como buraco na camada de ozônio, efeito do gás estufa e etc. e tal, isso torna-se uma pauta mais robusta, né? As pessoas começam a falar mais sobre isso. E, consequentemente, com o passar dos anos, esse assunto vira pauta nas diversas áreas do conhecimento, né? Talvez para a moda e para o têxtil, esse assunto tenha chegado um pouco mais tarde do que em outras áreas, né? O que é preocupante, porque os desdobramentos disso já estão aparecendo por aí, né? Bom, além disso, a gente tem que pensar que na área do design, né, como é que a gente pode aplicar a sustentabilidade? E aí a gente fala design, mas certamente falar da moda está completamente dentro desse mesmo assunto, né? Então eu gosto de trazer esses dois autores que estão aí na tela, inclusive com a indicação de leitura, que é a Brown, a Saz Brown, né, que ela diz que para a área do design, os elementos mais importantes de serem pensados para a sustentabilidade são o reuso, o redesign e a reciclagem, né? Na concepção da autora, o reuso quer dizer, você tem uma peça de roupa, uma peça de tecido, e você faz uma troca, por exemplo, com amigos que você tem, ou você faz alguma intervenção mais superficial nessa peça de roupa para deixar de estar só dentro do seu guarda-roupa e passar a ser de um uso rotineiro, né? Enfim, aí nós temos uma série de coisas que podem ser feitas nesse sentido.
O redesign quer dizer eu pegar uma peça que tem uma estrutura de um formato e transformar em um outro formato, né? O exemplo seria, por exemplo, eu tenho um vestido que eu transformei em uma bermuda, né? Então eu tornei o design dele diferente, né? Eu mudei a forma dele, né? E através disso a gente tem essa aplicação que é muito fácil de ser feita também, né? Não é tão complexa, e que a gente pode trazer novas peças através simplesmente do redesenhar a peça, né? Reformular as estruturas, né? O molde da peça. Muito ligado à modelagem, inclusive. E, por fim, a autora traz a reciclagem, que seria, nesse segmento, né, e nas palavras dela, a reciclagem vai significar uma mudança de status da peça, né? Então, por exemplo, eu pegar tecidos ou materiais que hoje encapam, por exemplo, as cadeiras, né, que a gente senta, essas de escritório, que é uma espécie de corino, às vezes couro mesmo, às vezes um material plástico. Pegar esse material, por exemplo, quando ele já está mais desgastado, aproveitar as melhores partes dele e transformar em bolsas, por exemplo, né? Em carteiras, né? Então, eu estou transformando a finalidade da peça, que era para um objetivo, colocando em outro, fazendo com que esse material ainda tenha serventia dentro dessa proposta, né? Ou então, por exemplo, pegar os banners e fazer bolsas, né? Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, a gente está pegando um material, muitas vezes têxtil, e colocando de volta para o uso, né, em outro formato, né? Enquanto que a cadeira, né, essa de escritório, ela serve para você sentar, né? É uma função técnica. O banner é uma apresentação, também é uma função técnica. Eu transformando eles em acessórios ou em peças de vestuário, nem sempre é possível, mas às vezes você pode fazer. Eu estou fazendo com que esse material seja reutilizado, né? Reciclado. E para o segmento têxtil, né, que é uma linguagem um pouco mais técnica, menos artística, tem a Karen Leonas, né, que ela também traz no artigo dela, que está a indicação aí, as duas questões, o reuso do têxtil e a reciclagem do têxtil. O reuso do têxtil seria uma ação um pouco mais voltada para a questão física, né, ou seja, o material próprio, e a reciclagem está voltada para mais uma questão química, né? Então, repensar esse material numa estrutura menor. Mas, enfim, a gente vai falar mais para frente aí sobre esses aspectos e colocando exemplos para vocês verem. Bom, as experiências que eu trago pensando na questão mais voltada para o design, né? Ou seja, para esse material no aspecto estético dele, eu posso dizer que são em três vertentes. A primeira seria um mapeamento de um público-alvo, né? Porque nada adianta a gente ficar falando sobre reciclagem, redesign, reuso dos materiais, das peças de roupa, se eu não sei atingir quem é que vai utilizar isso. Então, esse seria um primeiro momento muito importante, né? Então, no mapeamento, na experiência que eu tive, eu percebi que tem um público-alvo, desde lá de 2012, e é um público que tem muita carência de material nessa perspectiva, né? De reciclados, de materiais mais ecológicos. Por quê? Porque ainda são poucos os produtores e acaba ficando muito caro isso. E nem sempre a pessoa que tem mais interesse em adquirir esse material é aquela que tem o maior poder aquisitivo, né? Hoje a gente já tem muito mais gente do que essa pesquisa de 2012 interessada nesse material. Então, realmente é uma fatia de mercado, pensando em termos financeiros, né, em termos econômicos. É uma fatia de mercado muito significativa que tem interesse em tipos de produtos que sejam feitos assim. Depois, tem um projeto aí voltado para a questão da sustentabilidade socioambiental, que foi o projeto Talentos do Brasil, né, que foi um projeto do governo brasileiro, baseado dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário na época, né, que ficou em até mais ou menos 2015 desenvolvendo produtos, capacitando pessoas, comunidades locais, cooperativas de artesanato locais, né, com matérias-primas regionais. Então, foi muito interessante também. E, por fim, a experiência de design, pensando no redesign e na reciclagem,
dentro do Centro Mineiro de Referência e Resíduos, o CMRR, que é um órgão governamental em Minas Gerais, que funciona como uma espécie de capacitador, né? Ou seja, ele ensina e ele produz coisas voltadas para a reciclagem de um modo geral, né? Então, tem aí desde papel, metal, componentes eletrônicos, alimentos, e eles não tinham nada voltado para a questão do têxtil, né? E aí também foi um outro projeto que nós tivemos a oportunidade de participar. Então, essas duas indicações de leituras que estão aí embaixo, elas falam um pouco mais sobre essas experiências, além do que eu falo aqui com vocês, né? Bom, aqui está um exemplo, então, desse mapeamento do público-alvo. É um mapeamento em que a gente foi pensando assim, o que ele consome? Quais são os hábitos desse cliente, né? Então, pensando assim, se fosse uma mesa dessa pessoa, o que teria em cima dessa mesa que revela sobre ela, né? É óbvio que a mesa dessa pessoa não é tão bagunçada como essa que está aí, mas é um exemplo para mostrar o que tem de importante para essa pessoa, o que ela leva em consideração. Então, viagens, pensar em produtos mais orgânicos, produtos mais de alimentação mais natural, leitura é uma coisa muito importante, cultura, e aí dentro de cultura, música, filmes, literatura, né? Tudo isso se torna muito importante. Enfim, então é importante destacar aqui que esse público-alvo ele tem alguns hábitos de consumo que, através dessa análise desses hábitos de consumo, a gente consegue perceber o que ele está mais propício a investir e o que não. Aqui está um exemplo do trabalho do Talentos do Brasil, né? Esse que está na tela aí foi um dos trabalhos que eu pude participar como estilista, e é feito em fibra de buriti. É um grupo do estado do Maranhão, na região lá de Barreirinhas e Tutóia, que é onde ficam os lençóis maranhenses, e tinha uma cooperativa lá que trabalhava com esse material, então eu fui até esse local, passei uma semana com o grupo e desenvolvendo em conjunto com o grupo, né, a capacitação deles para a área do design e aí produção dessas peças, né? Foi a coleção de 2011 essa. Essa coleção tinha outros 14 grupos, né, que tiveram Ronaldo Fraga, a Mary Design, Renato Loureiro, a Teresa Santos, que era da Patachu, enfim, tinha muita gente participando aí desse grupo de estilistas, né? Em cada ano, a gente renovava parte desse grupo. Então, já teve antes participação da Heloísa Croco, do Jun Nacal, enfim, né? Participação de muita gente bacana aí dentro do projeto. E aqui está a apresentação que nós fizemos do resultado final lá do Centro Mineiro de Referência e Resíduos, em que a gente pegou os materiais de resíduos que eles tinham, né? Belo Horizonte é um polo confeccionista muito forte, então produz muito resíduo, esses polos confeccionistas, né? Então nós pegamos esses resíduos e transformamos numa coleção de moda para as tendências ali daquele ano, isso foi 2011, né? Então, para as tendências ali daquele ano, nós transformamos numa coleção de moda. E, além desses resíduos, ainda a gente tinha os malotes dos correios, que foi um outro material também que a gente utilizou para fazer tanto os acessórios quanto as próprias peças de roupa, né? Então, a gente teve aí a participação da Elke Maravilha, né? Encerrando o desfile quando a gente fez essa apresentação, e a peça inteira dela também era só feita em resíduos, né? Em retalhos de tecidos. E depois a gente teve a oportunidade, no final do ano, de reapresentar esse desfile para a presidenta Dilma, né? No caso era a nossa presidenta lá em 2011, o primeiro ano de governo dela, em que a gente apresentou novamente o desfile num evento chamado Natal dos Catadores com a presidenta, né? Então foi um momento de mostrar que o trabalho dos catadores de materiais reciclados pode gerar novos produtos, né? Pode voltar essa cadeia produtiva com peças que sejam interessantes, de potencial comercial, né? E que seja atraente, né? Porque isso é muito importante. A gente tem que fazer coisas que as pessoas queiram adquirir, que as pessoas tenham vontade de comprar, porque senão a gente vai criar apenas elementos artísticos, né, com isso. Bom, indo para agora uma área mais pensada na pesquisa e desenvolvimento, eu vou trazer 3 aspectos aqui para vocês, né? O primeiro case, né, que é importante a gente estudar pensando nessa pesquisa,
é a lã portuguesa, né? Porque eles têm uma tradição histórica, né, quase milenar aí, de cultivar ovelhas e de, através desse cultivo das ovelhas, fazer um aproveitamento aí do material delas, que é a lã, né? Então, ela pode ser tosada, por exemplo, uma vez ao ano, e aí todo ano, então, você teria uma produção de lã, né? Dentro desse case da lã portuguesa, que ela é reconhecida até os dias de hoje como uma lã de qualidade, mesmo a indústria têxtil da Europa inteira tendo já se movido para outras localidades, a lã portuguesa ainda permanece com uma produção muito interessante, né? Muito relevante para o país. Essa indústria laneira, nós fomos pesquisar e aí a gente recebeu um pedido de uma indústria chamada A Penteadora. A penteadora faz basicamente quase tudo com essa lã, né? Elas só não fazem o cultivo das ovelhas, mas eles recebem a lã bruta, fazem a fiação da lã e depois da fiação fazem a tecelagem ou a malharia ainda dessa lã, né? Então, é uma indústria que tem, além dos processos de ultimação, dos processos de beneficiamento. Então, eles fazem muita coisa dentro dessa empresa. E aí, eles apontaram problemáticas dentro da empresa, né? Especialmente dos resíduos. E aí a gente fez uma pesquisa lá em loco, né? Nós fomos até a indústria, observamos quais eram as etapas produtivas e o que era produzido de resíduo nessas etapas. Focamos especificamente na parte têxtil, porque ali ainda tem resíduos de outras naturezas, e dentro desses resíduos têxteis, a gente observou que tinham dois que eram mais problemáticos da produção, né? Que tinham mais volume ou menos opções de reciclagem. Nisso, nós pegamos as fibras descartadas no processo de penteação ou de repenteação e as ourelas, ou também chamadas de tiréulas lá em Portugal, da tecelagem, que são aquelas que são de reforço, ficam nas beiradas dos tecidos e elas nem chegam a ser comercializadas, elas já são tiradas assim que a peça, né, o rolo do texto lá é finalizado, aquilo já é retirado. Então, isso aí nem chega para o comercial, é realmente um resíduo industrial. E aí, essa caracterização e as propostas que a gente começou a pensar estão nessa indicação de leitura aí também, que virou tanto um artigo científico lá no Congresso, quanto depois virou um capítulo de livro. Está aqui, então, para vocês observarem, né, como é que a gente fez uma triagem aí desses materiais. Do lado esquerdo são alguns materiais desse de lã, né, que sobra aí nas fibras da penteação, aquilo que estava sobrando, e do lado direito essas tiréulas aí, que tinham de cores infinitas, né? No caso, a gente pegou o material das fibras, tinham 3 cores predominantes, porque eram o que eles estavam produzindo na época, né? E o que era de antes já tinha sido descartado. E as tiréulas ainda tinham outras cores, porque eles demoravam mais a descartar. Bom, então a gente fez, a partir disso, revelamos então quais eram os materiais, e a partir disso a gente foi voltar para o estudo de tecnologias têxteis, ou seja, observar dentro da tecnologia têxtil o que era o mais propício utilizando desse material. E com isso a gente observou que a tecnologia dos não tecidos, dadas as características dos materiais, eram as mais interessantes, né? Então, especificamente, nós somos para um processo físico de não tecido, e o processo de agulhagem ele se mostrou com um resultado mais satisfatório, né? Por quê? Porque a gente conseguia fazer um processo completo, basicamente, no ciclo da agulhagem, né? Então, a formação do véu, depois pensar o número de camadas que a gente ia colocar para adensar, e esse adensamento já ia dar para a gente também qual é a densidade do material, se a gente quer ele mais fino ou mais espesso, né? Só que o fino, às vezes, ele ficava mais frágil, enfim. A gente fez um estudo disso, né, baseando nesses 2 fatores. Depois, a gente ainda fez um estudo do número de passagens pela agulhagem, porque isso ajudava o material a ficar mais compacto ou mais aberto, né? E aí, não necessariamente o mais aberto era pior, porque a gente ainda poderia colocar outras coisas em cima dele, quando ele ainda estivesse mais aberto, né? Através do mesmo processo. E também uma última observação foi o lado da agulhagem, né? Como a gente estava colocando outros materiais em cima deles, que eram as tiréulas, a gente observou que a passagem
na agulhagem por lados diferentes trariam resultados diferentes, né? E, por último, esse material já agulhado, a gente foi para um processo de filtragem, primeiro manual, depois a gente foi para o industrial para testar, né? E a gente observou que ele fazia uma consolidação maior do material, ele dava mais resistência ao material e um toque mais macio a esse material. Ou seja, a gente não conseguiria fazer um produto de tanta qualidade sem a filtragem. Então, foi um processo adicional, um processo de beneficiamento que a gente observou que era fundamental nesse material. Vou fazer uma pausa aqui para lembrar o seguinte. É sempre importante, quando a gente vai fazer um projeto nesse sentido, uma consultoria, enfim, trazer objetivos que sejam assim, de observar o material e testar as tecnologias que já estão disponíveis e acessíveis no momento, né? Porque nada adianta eu achar uma tecnologia maravilhosa, mas que é patenteada, ou que só tem 2 indústrias que fazem, que é só em outro país que faz, né? Então, através dessa observação, é importante a gente já pensar quais são as possibilidades que nós temos. Bom, aqui está um exemplo de como foi esse processo, né, que nós fizemos. Essa imagem está em inglês aí, porque já era de uma outra apresentação, mas enfim, a gente colocando as fibras, né, e a gente colocava localizado as cores também para dar resultados diferentes. Acho que deu uma travadinha. Consolidação do véu lá na máquina de agulhagem. Mas a gente substituía essas tirelas por impressão 3D, né? Então, essa a partir então dessa imagem, a gente consegue ver todo esse processo de formação do material, né? Então, é uma apresentação que está em inglês, né? Porque ela serviu para outra proposta, mas enfim, né? Na primeira imagem nós temos a disposição ali das fibras, né? Essas que eram do material lá repenteado, né? Então a gente até localizou as cores das fibras, que eram um preto e 2 tons de azul, um pouco mais claro, um quase próximo do preto. E essa disposição também fazia formação de véu de modos diferentes, né? Então isso também foi interessante a gente observar. Depois a segunda imagem, a formação do véu, a consolidação através da agulhagem, aqui o processo de agulhagem mais de perto, né, nessa repetição. Depois já passando lá então para o processo de filtragem a úmido controlada e no final a secagem desse produto, né, já dentro de uma centrífuga. Essa proposta de materiais veio para a gente, né, como um elemento base, e através disso a gente começou a pensar em outras propostas, né? Uma delas foi essa, que é uma proposta híbrida, onde a gente tinha o feltro como um elemento de manto base, né, nessa reciclagem de lã, e a gente colocou junto com ela a impressão 3D, né, usando um filamento reciclável, né, e num formato mais bidimensional, e nesse bidimensional já seria uma imagem mais ou menos de uma renda, né? Então, como se fosse uma renda em 3D inserida ali no material. Esse projeto se chamou Non-Woven 3D Print Felt, né? E a gente fez esse projeto, depois nós colocamos ele a concorrer no International Design Awards, onde a gente foi agraciado com a menção honrosa, né, no ano de 2019, com esse projeto. Vou mostrar mais algumas imagens do projeto ainda. Então, a gente tinha essas duas tecnologias, a tecnologia da agulhagem, né, como o manto base, depois a tecnologia da impressão 3D, como o elemento de uma renda feito ali por cima, né? A gente fez um estudo, inclusive, de flora brasileira, nós percebemos a imagem da flor do ipê como um elemento nacional, fizemos um estudo de forma dele e, através disso, a gente fez a impressão dessa renda, né? Então, a imagem seria mais ou menos essa, né? O protótipo que nós fizemos digital foi esse,
que envolvia, então, um manto base mais para a cor preta e a inserção dos elementos da impressão 3D, né, como essa forma de renda, já em algumas cores que nós determinamos através da cartela de cores que tínhamos, né? Então, era uma técnica híbrida, porque envolvia duas tecnologias diferentes que comumente não são utilizadas em conjunto, né? Então, a proposta era também digital, aí na esquerda, de fazer painéis, né, com esse material que a gente fez, e do lado direito aí está o protótipo do material, né, com a agulhagem e a impressão 3D funcionando juntas, né? Então, ele causa aí essa rupturas de pequenas fibras que vão abraçando o material 3D para consolidar a junção dos dois. E outra proposta, né, e essa mais voltada para o meu estudo do doutorado em específico, ela chamou-se, né, WOW, ou Waste of Wool Felt, né, que seria então resíduos de lã, né, um feltro de resíduos de lã, e tinha o elemento base, aquele manto também de material reciclado, e as auréolas descartadas, ou tiréolas, né, descartadas. E aí a gente fez algumas variações desse material que nós propomos, né? Em cores das fibras do manto base, em cores das auréolas e na disposição dessas auréolas em cima da base, né? Essa proposta ela foi apresentada ao Green Concept Awards, né? Que é uma competição específica e já para designers estilistas voltados para o pensamento mais da sustentabilidade, da reciclagem, ecológico, e nós somos pré-selecionados, né? Ou então, traduzindo, a gente foi semifinalista nessa competição também, o que foi muito bacana, né? Porque é uma confirmação de que a gente está caminhando por um lado bom, né? E aqui a gente fez, então, uma proposta que já mostra qual seria, né, o mix de produtos através dessa junção das bases, das cores das bases, com as tiréolas colocadas por cima, né? Isso aqui já são produtos mesmo, né? Isso aqui são protótipos que a gente fez. O primeiro, então, só com um manto, né? Brincando com as cores das fibras, e do segundo ao último ali, brincando com as cores e a disposição dessas fibras em cima do manto base. Nós fizemos protótipos também de coletes, né? Como estão aí nas fotos, para fazer um ensaio fotográfico, né, para ver desse resultado o que era interessante de alcançar e como ele poderia ser utilizado, né? É um material que ele é um pouco denso, né, para ele ficar firme e rígido, então por isso a gente não consegue fazer casacos mais justos, mas coletes podem ser feitos, né? Enfim, casacos mais soltos, né, que são especificamente para inverno mesmo, porque é um material de lã, né? Que já é muito apropriado para a ocasião de inverno, né? Então, aqui mais uma foto desse ensaio fotográfico e um zoom bastante aproximado aí de como que é a fibra da base passando por cima dos fios aí que tinha das tiréolas, né? Então, ele realmente vai uma espécie de costura através do processo de agulhagem. Aqui mais uma foto do ensaio e uma proporção com as réguas para entender qual é a dimensão desse material, as larguras das tiréolas, né? Como é que fica ele, né? Então, normalmente a gente estava fazendo com um material que fosse de 30 a 40 centímetros de largura no resultado. O comprimento a gente poderia fazer maior, nós fizemos um bem grande, inclusive, que era para fazer uma espécie de cachecol, mas a largura normalmente era essa, por conta da limitação da máquina, né, que nós tínhamos de agulhagem. Então, veja, naquela história que eu falei para vocês, né, de observar as tecnologias disponíveis que nós tínhamos à mão ali, dispostas para a gente, era essa tecnologia que fazia um material com essa largura, né? Então a gente não podia propor nada que fosse maior que isso. Aqui já é uma proposta digital, então, de painéis com esses elementos, né, com esses produtos aí nas suas inúmeras variações que nós tínhamos ali da disposição de cores e do material colocado por cima. E aqui eu mostro mais algumas propostas, todas digitais também, de o que poderia ser ainda feito com esse material, né? Então, cúpula de abajur, caminho de mesa, cobertura de almofadas, uma espécie de pala, né, de estola que você coloca aí por cima como casaco, pulseira,
chapéu também, jogo americano, pantufa, cachecol, tudo isso pode, né, ser feito com esse material que nós desenvolvemos. As etapas de desenvolvimento desse material e os próximos passos, né, no caso, o passo que ainda resta dessa proposta é a defesa do doutorado, né, que seria assim uma covalidação final por membros que já entendem desse assunto dessa proposta, né? E as etapas de desenvolvimento, além dessa que a gente apresentou no aspecto do design, tem também o lado do aspecto da engenharia têxtil, né? Que aí são avaliação, os testes de apresentação do material e os testes de caracterização física desse material. Então, veja, esse estudo ele é bastante denso. A gente não pode fazer propostas em que a gente só pense em soluções e resolva-se. É sempre muito importante que a gente coloque a mão na massa e observe por todos os ângulos possíveis e disponíveis. Quando a gente não tem capacidade, a gente pede um auxílio de profissionais de outras áreas que nos ajudem a capacitar esse material, essa proposta, porque isso é extremamente importante, né? É a gente fazer o serviço do início ao fim, o serviço bem feito, e não simplesmente soltar a proposta como se fosse algo milagroso e que resolve tudo, né? Essa proposta que eu fiz aí, eu sei que ela não resolve tudo, ela resolve exemplarmente um problema que aquela indústria que nos contatou tem, então ela resolve esse problema e ela cria um produto novo que tem potencial de mercado para a própria indústria comercializar, mas resolve pontualmente essa questão. Ela não vai resolver o problema de todos os resíduos têxteis, de todas as fibras, né? Então é muito importante que a gente estude o caso especificamente, procure literatura que nos ajude a resolver essa questão, procure outros profissionais que nos ajudem a caracterizar ainda mais esse material. Então é isso. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar um pouco da minha pesquisa, um pouco daquilo que eu cheguei de conhecimento. Eu acho que o conhecimento que a gente desenvolve, ele nunca é para a gente só sentar em cima dele e usar isso como uma moeda, né? Acho que é importante a gente apresentar e, através disso, fazer com que os olhos de outras pessoas também brilhem por essas pesquisas, né? Então, o que eu deixo como resultado façam as pesquisas de vocês, observem os materiais, observem os problemas e tentem trazer cada vez mais soluções criativas para esses problemas com um norte chamado sustentabilidade. Perfeito, Regis. Nossa, lindo trabalho. Sou fã demais do seu trabalho. E quão é necessário, né, fazer essa ponte cada dia mais da indústria com a universidade, né? Poucas empresas têm esse setor, essa área de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Mas no momento que a gente tem essa oportunidade de desenvolver produtos juntos com a comunidade, juntos com a empresa, é bom para todo mundo, né? Todo mundo ganha. Né? E a gente sabe que o tempo de uma universidade, de uma pesquisa científica dentro de uma universidade, é um tempo totalmente diferente de produção de uma empresa, né? A empresa que é para ontem. Difícil atender essas necessidades. Mas é muito importante ter cada vez mais essa relação. Então, vou fazer uma pergunta para ti, justamente pensando nisso, né? Nessa conexão entre universidade e empresa. Então, a partir de todo o teu conhecimento como pesquisador, né? Conhecimento acadêmico, teu conhecimento profissional como designer de moda, como consultor, eu vou fazer uma pergunta que muitas empresas estão se fazendo, né? Como fazer produtos têxteis e de moda mais sustentáveis? Eu faço essa pergunta porque toda a tua apresentação, né? Fatos dizendo que isso é possível. É assim, eu acho que é uma pergunta muito bacana. E de fato, né, o tempo da universidade, da pesquisa na universidade e o tempo da indústria são completamente diferentes. Ali no caso, a gente fez
uma pesquisa já mais adensada, anterior à empresa contratar a gente, né? Então, a gente, quando ela veio com a proposta, a gente já tinha uma indicação do que seria mais adequado. Fizemos a proposta num aspecto mais prático, mais estético para a empresa. E aí, depois, a gente voltou para a universidade com o produto pronto e foi fazer os testes de caracterização desse material para ver da aplicabilidade dele. Então, veja, é importante que cada vez mais a gente possa atender a indústria, né? Mas que a gente não desconsidere o elemento pesquisa, o elemento que normalmente é mais acadêmico dessa equação. Né? Então, observar outras pesquisas que já foram feitas, observar se dentro da minha instituição ou de uma instituição que eu tenho acesso vão ter os laboratórios para eu conseguir desenvolver, para eu conseguir pesquisar, para eu conseguir caracterizar esse material, né? E eu acho o seguinte, a resposta para a indústria vem através disso. Essa observação e saber escolher quais vão ser os consultores que vão estar, né? Os consultores no sentido de consultoria, né? Então, quem vai estar ali com ela para ajudar ela nesse sentido, né? A resposta está nisso. É a pessoa que tem capacitação e que tem um entendimento desse modelo, não só da resolução do problema, mas especificamente para o que se trabalha, né? Por exemplo, se uma indústria de construção civil hoje me chamasse para fazer alguma consultoria, eu iria negar. Por quê? Porque eu não entendo do material deles e eu gastaria muito tempo para chegar, né, no momento de entender do material deles, né? Assim, a única coisa que eu poderia falar é: eu tenho um painel de lã que pode ser usado nas suas paredes. Estético. Revestimento, talvez, térmico, né? Teria que estudar essa possibilidade. Acústico, né? Eu acho que talvez seria um resíduo que daria para aproveitar nesse sentido, né? Mas perfeita essa colocação, né? A gente sabe, como eu comentei, que as empresas estão cada vez mais preocupadas em também ter essa resposta para os consumidores em produzir produtos cada vez mais sustentáveis. E dentro da empresa, eles não pensam só no resíduo têxtil, né, confecção e por aí vai, mas pensam em todo tipo de resíduo, como eu estava conversando em off, né, com o Regis, da preocupação que a gente principalmente vê ali na nossa região, né, Santa Catarina, que é um polo têxtil, especificamente Blumenau. E o que fazer com todo esse tipo de resíduo que é gerado, né? Se for pensar numa indústria de confecção, né? Dependendo da demanda dessa confecção, nessa produção, às vezes são toneladas por mês. O que fazer com isso? Será que ecobag é o suficiente para resolver toneladas? Será que, né? O que fazer com isso que possa absorver essas toneladas, né? De resíduos têxtil. Então, é uma preocupação que é tanto do consumidor quanto aquele que produz, né, do empresário. Cada vez mais a gente percebe essa preocupação. E essa interação é extremamente necessária. O ideal é que toda empresa ou toda universidade fosse dentro de um parque fabril, né? No caso, que é um case da UFSC de Joinville, que é dentro da cidade industrial. Então, imagina essa interação com a indústria como é mais fácil, digamos assim. Propicia o desenvolvimento de novos produtos, né? Sim, facilita muito essa linguagem, essa comunicação, né? O próprio estágio facilita, né, fazer um produto dentro da empresa, utilizando os laboratórios da empresa. Então, isso seria o ideal e talvez assim a gente consiga caminhar por esses sentidos, né, por essas ruas. Bacana, vou fazer outra pergunta relacionada a isso. As macrotendências analisam as mudanças sociais, culturais, econômicas e comportamentais do ser humano. A partir dessas mudanças, como você percebe o futuro da moda? Ótimo, é uma excelente pergunta também. Quando a gente fala da sustentabilidade em diálogo com a moda, né? Por que eu falo em diálogo? Isso é uma outra coisa super importante, porque tem gente que ainda insiste em dizer assim, moda sustentável. A gente está tão longe disso, mas tão longe que o termo ele acaba ficando caricato, né? Porque na essência da palavra sustentabilidade e na essência da palavra moda são resultados antagônicos, né? Então, moda, na essência, diz consumo, né?
atualização, constância, né? Dinâmica, e a sustentabilidade já pensa na permanência de um meio ambiente, né? Assim, em modos gerais, né? Estou falando assim só para a gente não entrar tão a fundo no assunto. Mas então são palavras que são muito antagônicas. Então a gente pode dizer de um diálogo da sustentabilidade com a moda ou da moda com a sustentabilidade que tem se passado aí, como a gente já falou antes, né? De 10 a 12 anos aí que a gente tem iniciado esse diálogo. Então eu me lembro que lá em 2010, 2011, quando a gente observava o que era mediatizado por isso, sobre moda e sustentabilidade, era exibido como uma macro tendência, né? Então, uma tendência de mudança cultural, etc. E tal. Só que com o passar do tempo, veja, 12 anos depois, a gente ainda está falando sobre isso. Então, eu acho que a sustentabilidade nessa dialógica com a moda é muito mais do que tendência, né? Micro tendência não é de jeito nenhum, porque isso aí já teria passado. E é mais do que macro tendência por conta da durabilidade que se está. Eu acho que é uma mudança do processo industrial que a gente vai estar experienciando daqui para frente, né? Então é diferente da gente falar assim, tal matéria-prima agora está em tendência por uma questão específica, né? A gente vê muito uso dela e com o passar do tempo mais curto ou mais longo, isso aí não se torna mais querido, né? Eu acho que é uma mudança de comportamento, né? Como se diz assim, a indústria 4.0, que tem um monte de questões tecnológicas envolvidas e personalizações, tem também o fundo da sustentabilidade, né? Então, assim, eu não consigo ir a um trabalho hoje, qualquer que seja, com uma máquina de datilografia, uma máquina de escrever. Ela não resolve mais. Eu preciso do computador, né? Porque eu tenho outros mecanismos ali no meio, não é só a digitação. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? A sustentabilidade é uma força tão grande e tão implacável que a gente vai ter que se adaptar, não vai ser mais uma escolha, que vai mudar esse modo, né? Então, é a gente deixar de ter a máquina de datilografia, que seria o processo industrial hoje, as formas de se fazer roupa hoje, para esse momento atual e o do futuro, que seria, então, o computador, né? Ou seja, essas novas tecnologias, e com certeza dentro das novas tecnologias ainda está a sustentabilidade. O que eu ia comentar, só para fechar essa pergunta que você fez, é assim: nós observarmos que os materiais que são resíduos, muitos deles ainda têm potencial de serem reinseridos. Seja, isso é claro, vai exigir uma observação muito de perto de pesquisa, né? Então, perceber se a dimensão do material dá para se fazer, por exemplo, um patchwork, e aí através do patchwork eu faço um novo tecido, né? E aí tem o olhar do designer, porque a escolha dessa disposição vai fazer muito mais apelo estético ou não, ou observar se ele é muito curto, e aí eu posso fazer um processo de refibrilação, né? Então, transformar em fibra de volta, e quando eu transformo em fibra de volta, transformo em fio, e do fio faço malhas e tecidos. Mas é óbvio, lembrando sempre que esse processo, ele não é infinito. Não é assim, fiz uma camiseta, não quero mais, transforma em fibra de novo para transformar de volta. Ele não é infinito, porque normalmente as fibras perdem um pouco de qualidade quando é feito ele, né? Enfim, então é observar bem de perto o material e teste. Isso é muito importante. Testar com o máximo de oportunidades que você tiver. Perfeito, nesse sentido que você falou de reaproveitar as fibras para ser transformadas em novas fibras, né? O que a gente se depara um pouco é a coleta correta disso, né? E principalmente como separar essas fibras, porque geralmente esses tecidos, esses materiais têxteis têm uma composição bem variada que complica bastante, né? 50 algodão, 50 PET ali, né? Então pensa como utilizar isso depois. Eu acho que então o que breca um pouquinho isso, eu acho que para ali na questão da desfibrar a fibra para transformar nessa fibra, uma reciclagem dos têxteis, eu acho que é um pouquinho isso, né? A quantidade de composição que a gente tem nos materiais têxteis. Mas é justamente o que você falou. Primeiro, analisar esse resíduo para ver o que dá para fazer com ele, né? Desde
né, um trabalho de patchwork, algo mais estético, ou passar para uma reciclagem, né, transformar numa nova fibra. Muito legal isso. E pensando também que a gente vai trabalhar cada vez mais com grupos de trabalhos com pessoas de diferentes áreas, né? Quanto mais híbridas as áreas, melhor. Quer dizer, a gente vai ter pessoas que trabalham, que são da área, que têm conhecimento técnico da área têxtil, da área de moda, né? E aí da área ambiental e por aí vai. Quanto mais a gente tiver pessoas com diferentes conhecimentos e vão nos auxiliar a desenvolver, né? E chegar numa solução, eu acho que melhor, né? A gente consegue chegar num. Então, perfeito, Regis. Muito obrigada pela participação. Sempre muito bom estar contigo, eu aprendo muito. E agora eu não sei se você quer falar mais alguma coisa para finalizar, alguma consideração. Não, eu queria só realmente agradecer a oportunidade, tanto vinda desse convite feito por você, né? Agradecer também o Fashion Revolution por estar propiciando a gente ter esse momento de diálogo, esse espaço para falar sobre a pesquisa, né? E a gente perceber também que a gente vai sempre envolver mais áreas do que a gente imagina, né? E deixar esse, talvez, assim, porque se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, enfim, talvez deixar esse indicativo de que é importante a gente fazer sempre observação do que a gente vai trabalhar, e pedir ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, de outras áreas, se for o caso, para que a gente sempre faça um projeto cada vez mais robusto, né? Que a gente possa não simplesmente apresentar uma proposta, né? Mas fazer protótipos, fazer o encaminhamento do produto, pensar nessa produção. Isso tudo vai tornar cada vez mais a visão da sustentabilidade, né? Seja pela reciclagem ou pela matéria-prima orgânica, por exemplo, né? Cada vez mais importante e cada vez mais entendida dentro do mercado. Porque público para ir consumir isso a gente já tem. Perfeito, Regis, ótimo. Então vamos finalizar, né? Então, tendo em vista que a natureza ela vive tranquilamente sem o ser humano, mas o ser humano não sobrevive sem a natureza, nós finalizamos com um convite à reflexão. A forma como vivemos e consumimos até os dias atuais tem se mostrado insustentável. Quais alternativas podemos optar para minimizarmos os impactos ambientais que causamos? Vamos tentar? Vamos tentar produzir menos lixo? Então, nós agradecemos a participação de todos. A programação da Semana Fashion Revolution está bem interessante. E para conhecer outras ações que vão acontecer pelo país, basta entrar no link da bio do Movimento Fashion Revolution Brasil no Instagram para acompanhar a programação. Se puderem, confiram e aproveitem as ações. Um forte abraço e até mais. Tchau!